que as queimadas têm a ver com saúde mental? O que o clima tem a ver com o inconsciente? Eu sou Fabiana Ratti, psicóloga e psicanalista, e estamos aqui para debater, porque assim, sempre as discussões climáticas, elas são contrapostas com as questões econômicas, não é? Esse é um ponto super discutido e sério. Porém, precisamos incluir os pontos emocionais. Estamos aqui para isso. Se você é novo no canal, inscreva-se e vamos pensar um pouco quanto a saúde mental está por todo lado. Nós vamos falar sobre três pontos. Primeiro, vamos pensar alguns exemplos. É Maceió, não é? A cidade que está quase sumindo. Por quê? Porque desde 1976 a empresa está lá cavando por baixo, ela está fazendo um vácuo, um furo. Tira um pouquinho, não, mas não é nada e tal. Agora, lá ali, 2019, o que acontece? Desmoronam alguns bairros e assim, vamos investigar, vamos ver o que é, mas do meu ponto de vista como analista, são tragédias anunciadas e o quanto o aparelho psíquico ele vai deixando, postergando, sim, por questões financeiras, mas o quanto financeiramente também tem valores altos ali, vidas, e existe um contraponto com. A gente pode pensar, vamos só pensar mais alguns exemplos, não é? Temos Brumadinho, 2019 também rompeu a barragem, estourou, não é? Assim, então, o quanto poluiu rios, ou chegou no mar, o quanto famílias, a cidade toda, não é? Assim, foi tomada por aquilo. E trazendo consequências, assim, muito graves e sérias para o meio ambiente. Agora mesmo a gente teve, não é assim, no Rio Grande do Sul, no começo de 2024, ali as cheias e as queimadas agora no inverno. E a grande questão é que são todas tragédias anunciadas. E um dos pontos do aparelho psíquico é a inércia. Vamos deixando, deixa e tal, para. Sim, nós falamos no econômico, mas se nós fizermos um contraponto com a nossa vida, por exemplo, existem as tragédias domésticas, não é? Assim, os acidentes domésticos. E eles, o quanto eles estão ali no nosso reduto. E as estatísticas são alarmantes, paraquedas, queimaduras, vários pontos que as crianças entrando de férias, elas vão sentindo, vão tendo consequências. E essa questão do quanto a gente vai postergando, o quanto tem em casa, deixei lá um fio desencapado, ou uma faca exposta, uma madeira ali pontiaguda e ninguém percebeu, foi deixando, entende? Então, muitas vezes no clima a gente coloca assim no outro, não é assim, para os poderosos, para as situações maiores, os chefes, as pessoas que estão no poder. Mas muitas vezes, quando isso acontece, quando está próximo da gente, que seja em casa e mesmo em rodovias, não é assim? A gente fala acidentes de carro, mas eles não são tão acidentais assim, porque muitas vezes a gente vê nas rodovias brasileiras, principalmente descendo a serra, subindo a serra e tal, que a gente vê a pessoas querendo ultrapassar ali, e então chegamos no segundo ponto de saúde mental, que é a satisfação a curto prazo. O quanto o aparelho psíquico tem dificuldade em esperar, assim, é mais longo prazo. Então, ficar ali na frente de um caminhão, não pode esperar 2 segundos. E aí a pessoa fica ali naquela vibe e ultrapassam na fila contínua, né? Na faixa contínua, e muitas vezes dá certo, dá. Então, vou falar que não dá, dá. Só que é assim, um tiro no escuro, não é? Porque assim, quando não dá, são 5 carros que sofrem um acidente, são mortes, sabe, as consequências são gravíssimas e todos depois que vêm aqui, às vezes a própria pessoa não pode vir porque
faleceu, não é? Mas aí vem a família e é muito triste a pessoa falar por um segundo, por uma fissura de passar, falam assim, ah, ele tinha esse hábito e tal. Então, essa é a questão assim de a satisfação a curto prazo tem que ser imediata, não pode esperar, não pode dar o tempo. E isso a gente vê direto no meio ambiente, não é? De querer já o retorno rápido ao invés de um investimento a mais longo prazo e que pode dar até proporções financeiras muito maiores, não precisa estar tão desconectado do financeiro, não é? E o terceiro ponto, assim, não é? E assim, se a gente pensar o quanto tudo na nossa vida que a gente fica ou postergando ou querendo a satisfação a curto prazo e a gente não raciocina a longo, tem um planejamento, uma organização, um raciocínio para chegar e mesmo saber algo do nosso coração, onde a gente quer chegar, como a gente quer chegar, muitas vezes não dá certo também. E a gente, na maioria das vezes, coloca a culpa no terceiro. E este é um dos pontos sérios da saúde mental com o meio ambiente. Por quê? Porque colocar a culpa nos políticos, ficar 15, 20 dias irados, não é assim, com os políticos, com os poderosos, com quem está no comando ali, tem um lado que é mais satisfatório para o aparelho psíquico, por mais que a pessoa sofra e que seja angustiante, mais angustiante ainda é pensar que estaria nas nossas mãos, que a gente poderia fazer algo. E um dos pontos, por exemplo, se a gente pegar as páginas de jornais de violência doméstica, a violência doméstica ela não acontece da noite para o dia. A violência doméstica é uma tragédia anunciada. A gente pode ver, por uns 2 anos, existia o risco, existiam, sabe assim, foi feito um boletim de ocorrência, os vizinhos sabiam, ouviam a gritaria, os pais, os familiares sabiam. E o que acontece? Aí chega uma hora que tem a tragédia anunciada que eu estou falando e que acontece a fatídica morte. Entretanto, já tinham vários anúncios e o que aconteceu? Foi postergado. Aquela satisfação a curto prazo de assim ir deixando e não tomar uma atitude para sair, para fazer diferente, mesmo assim para a gente plantar uma árvore, para a gente se mobilizar, dá trabalho. A gente tem que ultrapassar, se esforçar. Assim, a realização vai ser a mais longo prazo. Então a gente vai postergando. Então colocar a responsabilidade no algoz, no outro, é mais tranquilo para o aparelho psíquico do que começar a tratar, começar e se mudar, batalhar para sair daquela situação. Então, por exemplo, e mesmo falando, né, meio ambiente, o quanto assim, após um dia de praia no verão, existem alguns jornais que mostram fotos assim de toneladas de poluição nas praias que foram ocupadas por quem? Foram só tinham políticos, só tinham poderosos na praia? Não, as praias foram ocupadas por nós mesmos. Então, a responsabilidade com o meio ambiente, com a nossa vida, com o nosso planeta, está nas nossas mãos. O quanto se cada um plantar uma árvore, se cada um batalhar ali no seu núcleo, na sua esfera, no seu bairro, para que a gente faça melhoria, a gente se posicione de forma diferente, mas o que acontece? Ah, não, agora eu vou ficar no seriado. Então, assim, se você concorda com isso, se você pensa dessa mesma forma, você dê o seu like, vamos levar, quanto mais força a gente tiver na população, mais a gente vai poder cuidar do nosso planeta, cuidar de cada passo. A sociedade e as pessoas em volta estão precisando de nós, do nosso ato. E para isso nós precisamos cuidar da saúde mental, movimentar esse aparelho psíquico que temos. Assim, vamos para cuidar de todo o planeta, vamos cuidar da saúde mental que está merecendo.